Eu passei a maior parte da minha vida atrás de um volante, ouvindo histórias de passageiros e vendo a cidade mudar. Meu táxi era meu escritório, minha segunda casa. Aos 65 anos, a aposentadoria se aproximava e, com ela, uma pergunta que me atormentava: o que eu faria com a minha renda modesta? Eu via muitos colegas motoristas na terceira idade lutando para pagar as contas, e eu não queria isso para mim. Meu sonho era ter uma aposentadoria sem preocupações, com dignidade e liberdade financeira. Enquanto eu rodava pelas ruas, meus olhos não viam apenas o trânsito. Eu via os prédios subindo, os terrenos sendo valorizados, o constante ir e vir de corretores de imóveis. Eu ouvia meus passageiros falarem sobre investimento imobiliário, sobre o lucro com aluguéis, sobre a fortuna que alguns construíam. Eu pensava: será que eu, um simples motorista de táxi, poderia entrar nesse jogo? Minha esposa e eu sempre fomos econômicos. Cada corrida, cada gorjeta, cada extra era guardado com carinho, mas eu não sabia como fazer aquele dinheiro multiplicar. A poupança não rendia. Eu precisava de algo mais, algo que me garantisse uma renda passiva para o futuro. Um dia levei um passageiro que falava sobre fundo imobiliário, FII. Ele explicava como era possível ser dono de um pedacinho de um shopping, de um galpão logístico ou de um prédio comercial e receber aluguéis todo mês, sem ter que lidar com inquilinos. Meus ouvidos ficaram grudados nas palavras dele. Era a primeira vez que ouvia falar de um investimento inteligente no mercado imobiliário que não exigia uma fortuna. Ele me disse que era como comprar um pedacinho de um imóvel grande e que você recebia uma parte dos aluguéis. Falou sobre diversificação, sobre rentabilidade e sobre a facilidade de investir através de uma corretora que nem cobrava anuidade. Aquilo parecia bom demais para ser verdade, mas a ideia de ter prédios, ainda que de forma indireta, me seduziu. Naquela noite, depois de guardar o táxi, não consegui dormir. A conversa com o passageiro ecoava na minha cabeça. Eu comecei a sonhar não apenas em dirigir, mas em possuir. A visão de uma aposentadoria tranquila, vivendo de renda, não parecia mais um sonho distante. Era a minha chance de ser o vovô do futuro, com investimentos inteligentes e um patrimônio sólido. Minha jornada estava prestes a sair do taxímetro e entrar no mercado imobiliário. Depois daquela conversa no táxi, a curiosidade sobre os fundos imobiliários, FIIs, me consumiu. Eu sabia que precisava entender mais antes de colocar o suado dinheiro das minhas corridas em qualquer lugar. Comecei minha pesquisa, mas com a mente de um motorista de táxi, prática e focada no resultado. Minha primeira parada foi a internet. Eu passava horas depois do trabalho, na frente do computador, assistindo a vídeos no YouTube e lendo artigos sobre FIIs. Eu buscava os conteúdos mais simples, aqueles que falavam a minha língua, sem jargões complicados. Aprendi que FIIs são como condomínios de imóveis grandes, shoppings, galpões logísticos, prédios comerciais, e que, ao comprar cotas, eu me tornava um pequeno cotista, recebendo parte dos aluguéis que esses imóveis geravam. O que mais me chamou a atenção foi a acessibilidade. Não era preciso milhões para começar a investir. Algumas cotas custavam poucas dezenas ou centenas de reais. Isso era perfeito para mim, que não tinha uma grande fortuna para começar, apenas a economia de anos de trabalho no táxi. Outro ponto crucial era a corretora. Eu precisava de uma que fosse confiável e, acima de tudo, sem anuidade e com taxa zero para investir em FIAs. Cada centavo economizado em taxas seria um centavo a mais trabalhando para o meu patrimônio. Pesquisei bastante, comparei e finalmente escolhi uma corretora renomada que atendia a todos os meus requisitos. Abrir a conta foi um processo simples. Meu neto, que entende de tecnologia, me ajudou nos primeiros passos. Lembro da sensação de nervosismo e excitação ao mesmo tempo. Era como ligar o táxi para uma corrida desconhecida, mas com a promessa de um destino muito mais próspero. Eu não era um investidor profissional,
mas estava determinado a aprender. Entendi a importância da diversificação, de não colocar todo o meu dinheiro em um só FII. Comecei a olhar para FIIs de diferentes setores do mercado imobiliário, buscando aqueles com bom histórico de rendimentos e gestores experientes. A cada vídeo assistido, a cada artigo lido, eu me sentia mais confiante. A ideia de que eu, um motorista de táxi aos 65 anos, poderia comprar prédios indiretamente, mas comprando, e construir uma renda passiva robusta, era cada vez mais real. O mercado imobiliário, antes tão distante, parecia agora ao meu alcance. Minha jornada de investimentos inteligentes estava apenas começando, mas os primeiros quilômetros foram cruciais. Eles me mostraram que o vovô do futuro não era um sonho inatingível, mas uma realidade a ser construída com pesquisa, disciplina e as ferramentas certas. Com a conta aberta na corretora sem anuidade, chegou o momento de fazer as primeiras corridas de investimento. Meu capital inicial era modesto, mas a disciplina que eu tinha como motorista de táxi, de sair todo dia e fazer as corridas, seria minha maior aliada. Eu me propus a investir uma parte da minha renda mensal, religiosamente. Minha primeira compra de cotas de FIIs foi de um fundo imobiliário de shoppings. Escolhi um que era bastante conhecido e tinha um bom histórico de pagamento de dividendos. Lembro de sentir um friozinho na barriga ao clicar no botão comprar. Era um passo grande para um aposentado que sempre foi muito conservador com o dinheiro. No mês seguinte, a magia aconteceu. Recebi os primeiros rendimentos na minha conta da corretora. Era um valor pequeno, claro, mas a sensação de ver aquele dinheiro caindo, vindo de imóveis que eu nunca vi, era indescritível. Era a prova de que o método simples de investimento inteligente funcionava. Essa primeira experiência me motivou a continuar. Eu tinha uma meta clara: multiplicar meu dinheiro para ter uma aposentadoria sem preocupações. Todo mês, uma parte da minha renda ia para a corretora para comprar mais cotas. A consistência era a chave. Não importava se o mercado imobiliário estava em alta ou em baixa, eu comprava um pouco. Isso me ajudava a ter um preço médio melhor ao longo do tempo. Aprendi sobre o poder dos juros compostos no mercado imobiliário. Cada rendimento que eu recebia, eu reinvestia, comprando mais cotas de FIIs. Era como uma bola de neve. Os dividendos compravam mais FIAs, que geravam ainda mais dividendos. Minha renda passiva começou a crescer exponencialmente. Eu não me preocupava com as pequenas flutuações diárias dos preços das cotas. Meu foco era no longo prazo e na renda mensal que meus FIIs geravam. Eu aprendi que o mercado imobiliário, quando visto com paciência e disciplina, é um dos melhores caminhos para construir patrimônio e liberdade financeira. Com o passar dos meses, meus rendimentos já pagavam a conta de luz, depois a de água, depois a internet. O dinheiro que antes eu temia que fosse curto, estava começando a sobrar. A ideia de que eu, o motorista de táxi, estava comprando prédios em cotas, mas comprando e construindo um futuro sólido, me enchia de orgulho. A consistência foi a minha maior aliada. Foi ela que transformou pequenos investimentos em um patrimônio crescente. Eu estava pavimentando o caminho para ser o vovô do futuro, desfrutando de uma aposentadoria tranquila, vivendo de renda e colhendo os frutos dos meus investimentos inteligentes no mercado imobiliário. Assim como o trânsito da cidade, o mercado financeiro tem seus momentos de congestionamento e até de acidentes. E eu, o vovô do futuro em construção, vivi algumas dessas situações. Houve períodos de crise econômica, de notícias alarmantes sobre o mercado imobiliário e de quedas no valor das minhas cotas de FIIs. Lembro de uma crise em particular que fez o valor do meu patrimônio em FIIs cair consideravelmente. Meu primeiro impulso foi de pânico, o mesmo que eu sentiria se visse meu táxi em uma colisão. Será que perdi tudo o que juntei com tanto esforço? Será que meus investimentos inteligentes foram uma ilusão? Eu me perguntava. Mas aí lembrei dos ensinamentos que aprendi na minha educação financeira simples.
Investimento de longo prazo não se avalia pelo dia a dia. Pensei nos imóveis que meus FIIs representavam, os shoppings ainda estavam de pé, os galpões logísticos continuavam operando, mesmo que com menos movimento. Eles ainda estavam gerando aluguéis, mesmo que alguns em menor volume. Essa perspectiva me ajudou a manter a calma. A diversificação da minha carteira de investimentos também foi crucial. Meus FIIs estavam em diferentes setores do mercado imobiliário. Se um setor estava sofrendo mais, outro podia estar mais estável, protegendo meu patrimônio. E o mais importante, eu não precisava do dinheiro de imediato. Minha aposentadoria e meus primeiros rendimentos já cobriam minhas despesas. Eu não estava investindo para pagar contas do mês, mas sim para construir renda passiva para o meu futuro, para ser o vovô do futuro com liberdade financeira. Isso me permitia ter paciência. Em vez de vender meus ativos no pânico, fiz o oposto. Usei o pouco dinheiro que eu ainda conseguia guardar da minha renda para comprar mais cotas de FIIs. Era como comprar produtos em promoção. Eu estava aumentando minha participação em bons ativos por um preço mais baixo. Era a chance de ter mais pedacinhos de prédios por um custo menor. Aos poucos, a crise passou. E, quando o mercado imobiliário e a bolsa começaram a se recuperar, o valor das minhas cotas subiu e meus rendimentos voltaram a crescer, até superando o que eram antes. Meu patrimônio havia crescido muito durante a turbulência porque eu havia tido a calma de investir quando muitos estavam vendendo. Aquelas experiências nas crises me deram uma lição valiosa. A disciplina e a paciência são mais importantes que qualquer conhecimento técnico avançado. O mercado imobiliário tem seus altos e baixos, mas, para quem tem uma estratégia de longo prazo e foca na renda passiva, as crises podem ser grandes oportunidades de multiplicar o dinheiro e fortalecer seu patrimônio. Eu, o motorista de táxi, agora era um investidor experiente, capaz de manter a calma nas tempestades do mercado financeiro. Minha aposentadoria sem preocupações estava cada vez mais sólida e eu estava vivendo de renda com a tranquilidade que sempre sonhei. Com a consistência dos meus investimentos inteligentes e a calma que desenvolvi para lidar com as turbulências do mercado, o que antes eram apenas alguns reais de rendimentos mensais, agora se tornaram uma renda passiva significativa. Meu patrimônio em fundos imobiliários, FIs, crescia a cada mês, e com ele, o valor dos meus aluguéis sem inquilino. Chegou um ponto em que a renda gerada pelos meus FIIs já era maior do que a minha aposentadoria oficial. Esse foi o meu upgrade financeiro. Era a liberdade financeira em sua forma mais pura. Eu, o motorista de táxi que temia o dinheiro curto, agora tinha o luxo de viver de renda. As contas básicas, luz, água, internet, alimentação, eram todas pagas pelos meus FIIs. Eu não precisava mais tocar no dinheiro da minha aposentadoria para as despesas essenciais. Essa nova realidade me deu uma paz de espírito imensa. Não havia mais preocupação com o fim do mês, com o aumento dos preços ou com uma despesa inesperada. Minha aposentadoria sem preocupações era real. Eu podia decidir como usar o dinheiro que sobrava, viajar, comprar um presente para os netos ou simplesmente guardar mais para investir e fazer a renda passiva crescer ainda mais. Continuei fiel ao meu método simples: reinvestir os dividendos sempre que possível. Essa era a minha versão dos juros compostos no mercado imobiliário. Quanto mais eu reinvestia, mais cotas eu comprava e mais renda eu gerava no mês seguinte. Era um ciclo virtuoso que me deixava cada vez mais confortável. Minha carteira de investimentos em FIIs estava bem diversificada, com imóveis de diferentes setores. Isso me dava segurança. Eu também comecei a explorar outros tipos de investimento imobiliário indireto, como alguns fundos de desenvolvimento imobiliário, sempre com o foco na renda e no longo prazo. A rentabilidade dos meus investimentos era fantástica, especialmente se comparada com a poupança.
Eu estava realmente multiplicando o dinheiro que eu tinha. E tudo isso com a tranquilidade de não ter que lidar com a burocracia de comprar e alugar imóveis físicos. Muitos amigos e vizinhos, vendo minha tranquilidade e minha nova vida, começaram a perguntar como eu havia conseguido. Eu contava minha história, a descoberta dos FIIs, a importância da corretora sem anuidade e a disciplina do investimento mensal. Percebi que minha experiência podia inspirar outras pessoas na terceira idade a buscarem a mesma liberdade financeira. Viver de renda na aposentadoria era mais do que um sonho. Era uma realidade construída com paciência, disciplina e um método simples. Eu, o motorista de táxi que temia o futuro, estava agora desfrutando do luxo de ter meu dinheiro trabalhando por mim, garantindo uma vida plena e sem preocupações. Era o verdadeiro vovô do futuro, vivendo os frutos de investimentos inteligentes. Com a minha renda passiva consolidada e a aposentadoria sem preocupações virando rotina, senti que meu propósito ia além de apenas desfrutar da liberdade financeira. Eu precisava compartilhar o método simples que usei para multiplicar o dinheiro e viver de renda na terceira idade. De motorista, eu estava me tornando um mentor de investimentos inteligentes. Comecei a conversar mais abertamente com amigos, vizinhos e até alguns ex-passageiros aposentados. Muitos viviam com o mesmo medo que eu tinha: o dinheiro curto, a dependência dos filhos, a incerteza do futuro. Eu contava a minha história, da minha preocupação inicial à descoberta dos fundos imobiliários e FIIs e como eles transformaram minha vida. Minha linguagem era a mais simples possível, sem jargões. Pense nos FIIs como ter um pedacinho de um shopping, um galpão logístico e receber o aluguel todo mês sem dor de cabeça, eu explicava. Mostrava a eles como a renda de aluguel caía direto na conta da corretora sem anuidade, limpa e pronta para usar ou reinvestir. Organizei pequenas reuniões informais, primeiro em casa, depois em centros comunitários. Falava sobre a importância da educação financeira para aposentados, sobre como é possível começar a investir mesmo com pouco dinheiro, e sobre o poder dos juros compostos no mercado imobiliário quando se tem paciência. Muitos se surpreendiam. Achavam que investimento imobiliário era só para gente rica, que comprava prédios inteiros. Eu explicava que, através dos FIIs, o mercado imobiliário era acessível a todos e que a diversificação era a chave para a segurança do patrimônio. Eu enfatizava que a terceira idade não é o fim, mas uma nova fase para aprender e prosperar. Que a disciplina de investir um pouco todo mês e a paciência de esperar o longo prazo trazem resultados incríveis. A rentabilidade que eu obtive era a prova viva de que o método funciona. Minha maior alegria era ver os olhos das pessoas brilharem quando elas entendiam que a liberdade financeira também era para elas. Alguns começaram a investir e, em pouco tempo, vinham me agradecer, mostrando os primeiros rendimentos caindo na conta. Aquilo me dava uma alegria imensa. Eu nunca me apresentava como guru ou especialista, mas como um colega aposentado que encontrou um caminho e queria ajudar. Meu propósito era simples: dar esperança e conhecimento prático para que mais pessoas pudessem multiplicar o dinheiro e viver de renda com dignidade na aposentadoria. O maior legado que eu poderia deixar era ver outros aposentados vivendo uma vida sem preocupações, livres do medo do dinheiro curto e se tornando o vovô do futuro que eles sempre quiseram ser. Aos 70 anos, quando as pessoas me perguntavam como eu, um motorista de táxi, havia comprado prédios, eu sorria e explicava que eram meus edifícios invisíveis. Sim, eu não tinha a chave de nenhum prédio físico, mas meus fundos imobiliários, FIIs, me davam a posse de fatias de imóveis gigantescos e valiosos.
Essa era a beleza do investimento inteligente em FIAs. Eu era dono de pedaços de shopping centers que recebiam milhares de pessoas todos os dias, de galpões logísticos que armazenavam produtos de grandes empresas, de prédios comerciais com escritórios de grandes corporações. Tudo isso sem a dor de cabeça de gestão de imóveis, de burocracia ou de lidar com inquilinos. A corretora sem anuidade era meu portão de entrada para esses edifícios. Com alguns cliques, eu comprava e vendia cotas, diversificava meu patrimônio e acompanhava meus rendimentos mensais. Era um método simples e eficiente de participar do mercado imobiliário de alto nível. A rentabilidade dos meus FIAs vinha diretamente dos aluguéis que esses imóveis geravam. Para mim, era como se eu tivesse um exército de inquilinos pagando todo mês, e eu não precisava me preocupar com nada além de reinvestir ou gastar minha renda passiva. A diversificação era a chave para a segurança dos meus edifícios invisíveis. Eu tinha FIIs de diferentes setores, do varejo aos hospitais, da logística aos escritórios. Assim, se um setor enfrentasse dificuldades, os outros continuavam a gerar renda, protegendo meu patrimônio e garantindo minha aposentadoria sem preocupações. Eu visitava alguns desses prédios por curiosidade como um turista. Andava pelos shoppings e pensava, um pedacinho disso aqui é meu. Olhava para os galpões e me orgulhava de ser parte daquela estrutura. Era uma sensação incrível, a de ter conquistado milhões no mercado imobiliário através de investimentos inteligentes e acessíveis. Essa forma de investimento me permitiu alcançar a liberdade financeira de forma prática e segura, sem precisar de grandes somas para comprar um prédio inteiro. Os FIIs foram a minha ponte entre o táxi e o mundo dos grandes imóveis. Minha é sobre ter a visão, assim, vivendo de renda e desfrutando do conforto de meus prédios, mesmo que eles fossem invisíveis aos olhos de muitos. Aos 71 anos, senti que era meu dever compartilhar as lições e se tornar o vovô do futuro. 1. Comece cedo ou agora. Não importa a sua idade. O tempo é o seu maior aliado para os juros compostos. Se você é jovem, se você está na terceira idade. 2. Disciplina é fundamental. Invista um valor fixo todo mês, não importa se o mercado imobiliário está em alta ou em baixa. A consistência é mais importante do que tentar acertar o timing perfeito. 3. Educação financeira. Simples. Não se intimide com termos complicados. Busque conteúdos que expliquem de forma clara o que são fundos imobiliários, FIIs, como eles geram renda passiva e como analisar os que pagam bons dividendos. O conhecimento é poder. 4. Reinvista os rendimentos. A magia da bola de neve. Essa é a chave para multiplicar o dinheiro mais rápido. Cada centavo de rendimento que você recebe. 5. Tenha FIIs de shoppings. 6. Mantenha a calma nas crises. O mercado financeiro tem altos e baixos. Não entre em pânico e venda seus ativos na baixa. As crises são: escolha a corretora certa. Opte por uma corretora sem anuidade e com taxa zero para investir em FIIs. Cada real economizado em taxas é um real a mais trabalhando para você. 8. Foque na renda passiva, não na cotação diária. O objetivo principal dos FIIs é gerar renda constante. Não se preocupe tanto com as flutuações diárias do valor da cota, mas sim com a qualidade dos imóveis e a regularidade dos dividendos. Essas são as lições que me guiaram do volante do táxi à liberdade financeira de ter prédios gerando renda. Se eu, um motorista de táxi aposentado, conseguir, qualquer um pode. Basta ter a disciplina e a vontade de ser o seu próprio vovô do futuro com investimentos inteligentes.